um livro chamado Fortuna. Mas este é um livro especial. É um livro que tem a intenção de fazer bem às pessoas. Ou seja, de as provocar a evoluírem, a serem mais quem são e, de alguma forma, se for necessário, mudar algumas coisas para se adaptarem. Mas é um livro de autoajuda? Não é um livro de autoajuda no sentido em que tem uma dimensão poética grande. E filosófica. E filosófica. Tem muitos pensamentos, muitas reflexões. O livro contém escritos que eu fui fazendo ao longo dos anos, aliás, a partir da minha adolescência. Eu tive uma vida muito rica de altos e baixos. E isso habitualmente proporciona muita experiência e uma desejável sabedoria de viver. E então, ao mesmo tempo que ao longo da vida fui aprendendo com uma grande curiosidade o que é isto de ser uma pessoa, como é que nós somos, como é que funcionamos e o que é que estamos aqui a fazer. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, não é? É, sabes, e foi, independentemente da minha vertente pública, foi aquilo que eu mais concentrei a minha energia e a minha atenção ao longo da vida toda. Seja pela astrologia, por onde começaram os estudos sérios, seja depois pela ontopsicologia, etc. Eu fui somando know-how, conhecimento, experiência e prática daquilo que possa ser o nosso enquadramento em relação a essas perguntas. Este livro tem então uma seleção de escritos que se estendem até ao dia de hoje e escritos que podem ser frases curtas, poemas, textos mais longos, mas que têm todos o mesmo propósito. Tu queres-me dar um exemplo? Tens o livro? Tenho. Então vamos abrir ao calhas. Isso, vamos abrir à sorte e ver o que é que Fortuna nos dá. Isso é um bocadinho como a astrologia, deitar as cartas para ver o que é que sai, não é? A astrologia não é cara. Peço desculpa, não é astrologia. A astrologia também não lê cartas? Não, a astrologia trabalha sobre o mapa o astrológico mapa. de cada pessoa. Bem, digamos que é a nossa impressão digital, cósmica. Ou seja, nós nascemos aqui e vimos com... O tarô é que é? O tarô é que são as cartas. O tarô é que são as cartas, sim. Acontece, e eu aproveito para fazer um comentário perante esse desafio. Eu acredito que a vida nos envia sinais constantemente do caminho que é melhor para nós, seja do que for. Seja da nossa forma de sentir, das escolhas a fazer, das ações a tomar. E como tal, se nós usarmos este livro, por exemplo, mas também, honestamente, qualquer outra coisa que nós achemos que tem significado, conteúdo, e abrirmos à sorte, habitualmente a vida dá-nos algo que possa fazer sentido naquele instante da nossa vida. Então vamos ver agora em direto, saber que página é que ao calhas vai abrir-se e o que é que lá está escrito. Olha, eu vou abrir à sorte, Fortuna, hoje pela primeira vez. Ora bem, o que me saiu então, página 283. 283. Sobre respeito. Exatamente. Queres ler tu ou leio? Não. Lê a autora, naturalmente. Muito bem. O que me saiu foi o seguinte. Respeitar tudo e todos é um traço básico do ser evoluído que se assume com dignidade humana e humildade divina. Ou seja, aqui em 2 linhas está escrito o que é que nós deveríamos fazer em relação ao outro. Admitindo e pondo num lugar muito elevado a dignidade humana a que temos direito. Se respeitar não significa submeter-se. Porque, por outro lado, a frase também termina dizendo que nós temos a dignidade humana e a humildade divina. Para mim, o ser humano é um ser que tem um espírito, que tem uma essência. E, nesse sentido, nós temos uma dignidade enquanto seres humanos, mas também essa humildade divina permite-nos colocar-nos num lugar no lugar certo, no meu entender, de relatividade. Ou seja, nós não somos os super-homens que podemos passar por cima de tudo e todos lá porque temos dignidade humana. Nós temos um lugar certo no enquadramento do todo e essa humildade divina muitas vezes faz-nos aceitar com humildade, a boa humildade, no caso, aquilo que a vida nos possa trazer ou que os outros nos possam trazer. Portanto, respeitar tudo e todos não significa só respeitar os outros. Significa respeitarmos a nós próprios, em primeira instância. Em princípio, nós devemos dar o exemplo, não é? Isso mesmo. E tantas vezes nós somos ensinados ou convidados a respeitar o que está à nossa volta, desrespeitando aquilo que é melhor para nós. É um equilíbrio delicado, mas que eu considero essencial. A vida é toda feita disso, não é? Sim. Imagina, para respeitar alguém que possa ter um propósito para mim, ou me desse uma ordem, ou me impusesse uma escolha, e para o respeitar, eu desrespeitar aquilo que possa ser o meu sentir do coração, a minha intuição, aquilo que se sabe que para nós é certo, isso não. E o que é certo para nós poderá ser certo também para os demais? Sabes que para mim faz sentido que aquilo que for certo para uma pessoa
na sua profundidade. Portanto, não estou a falar dos caprichos e das maniazinhas egóicas que muitas vezes os ditadores têm, não é? Acham que é certo, é só para alimentarem o seu ego. Mas se nós formos ao fundo do coração e se intuirmos aquilo que corresponde realmente à nossa essência, ao nosso íntimo, aquilo que é certo para nós é sempre também o melhor que temos a dar aos outros. Depois, se é bom, entre aspas, ou não para os outros, depende de como os outros também recebem isso. Há que saber interpretar. Há que saber, olha, respeitar, acima de tudo. É que muitas vezes, há pouco falaste aí nos sinais que a vida nos dá, mas nós às vezes não estamos suficientemente sensibilizados para primeiro receber e depois interpretá-las. Sim. Primeiro não estamos sensibilizados para receber, porque também não nos disseram que a vida emite sinais. E como tal, muitas vezes andamos por aí distraídos, sem conseguir identificar aquilo que podem ser mesmo pistas importantíssimas. Dá-me um exemplo concreto. Olha, por exemplo, se eu tiver uma reunião com uma determinada pessoa para um determinado projeto Um projeto de um disco novo, por exemplo. Vamos supor, um projeto de um disco novo. E, de alguma forma, sentir algum desconforto em relação a essa reunião. Pode ser por duas razões. Pode ser porque eu estou com medo, e aí cabe-me a mim perceber se é o medo que está ali ativo, ou pode ser porque, se calhar, não é com aquela pessoa o melhor caminho para que esse disco venha a acontecer. E se, por uma questão de distração em relação aos sinais, nós não estivermos atentos a esse sentir, muitas vezes lá vamos nós para a dita da reunião e lá começa um processo e depois dá buraco, porque não foi identificado à cabeça o sinal que a vida estava a mandar. Qualquer coisa que faça um clique cá dentro, que eventualmente possa conter uma pista. Positivo ou negativo. Tanto faz. Um ou outro. Há, por exemplo, quem não consiga, está a ouvir um determinado programa de rádio e ao desligar o rádio, a palavra morte, por exemplo, é a última. Volta a ouvir a emissão para ver se, ao desligar, se sai uma palavra um bocadinho menos negativa, pelo menos com essa conotação. Bem, a palavra morte... Por exemplo, não é? Sim, por exemplo. Sendo que a palavra morte, para mim, tem uma conotação que não é nem negativa nem positiva, tem a ver com mudança. Ou seja, muda-se de um estado para o outro. Às vezes até se diz nos nossos momentos de crise, enquanto estamos vivos, não é? Vivos biologicamente, que há momentos de clivagem, de crise, que nos propõem qualquer coisa como uma morte e um renascimento. Morrer para uma determinada forma de viver a vida e renascer. As quatro estações, nascem e morrem, não é? Sim. O que tu disseste há pouco, eu gostava de fazer um comentário, é que, se por um lado, para nós não é óbvio estar atento aos sinais, também, então, decifrá-los ou interpretá-los mais longínquo é. Uma das razões deste livro, e não só este Fortuna. livro, Fortuna, que existe um enquadramento de um projeto grande que se chama NAVA, no qual eu estou investida há muitos anos e que já vamos falar, mas uma das razões é justamente proporcionar às pessoas instrumentos, utensílios, know-how, práticas, ferramentas, para elas poderem, de uma forma autónoma, aprender aquilo que para mim é tão essencial que hoje em dia o ser humano tenha acesso, que durante anos esteve escondido, sei lá, em ordens religiosas ou mesmo poderes, círculos de poderes muito restritos. Digamos, a sabedoria universal esteve contida nesses lugares longe da população e hoje em dia parece-me que é bom que nós todos tenhamos acesso Pelo menos é mais democrático que todos tenham acesso a tudo, não é? E porque nós, humanidade, eu acredito que já estamos num lugar em que podemos ter acesso a isso sem usar isso mal. Num patamar mais elevado? Num patamar evolutivo. É quase, a meu ver, é quase como se a humanidade estivesse naquela fase da passagem da adolescência para a idade adulta, em que já pode ter acesso às coisas dos grandes, entre aspas, com um sentido de responsabilidade para dar o salto para uma nova forma de ser e viver. Para quê? É sempre a mesma coisa. É para sermos mais felizes, não é para nada de muito complicado. E aqui entra a ontopsicologia, que não é que é a aprendizagem a mudar para ser mais feliz. A ontopsicologia é a psicologia ligada... Podemos dizer assim tão simplesmente assim? A ontopsicologia, a psicologia transpessoal, são abordagens psicológicas de aprendizagem da dinâmica psíquica do ser humano que entram em linha de conta com o facto de nós não sermos só pó, cinza e nada. Portanto, não somos só corpo. Isso é muita poesia junta. Sim, não somos só corpo, não somos só o corpo, as emoções e a mente
Nós não somos só isso. Nós somos seres incríveis, temos um potencial que transcende tudo isso. E essa dimensão da essência, que eu falava há pouco, de nós sermos animados por uma centelha da fonte, do universo, de Deus, como quiserem chamar, é aquilo que é contido na palavra onto. Onto significa ser, o ser profundo. E na psicologia transpessoal significa para além daquilo que nos é pessoal. Ou seja, a centelha que nós transportamos, que, de alguma forma, entre aspas, é a imagem e semelhança de Deus. Porque, sendo nós... Isso, Ana Mara, isso é para quem é católico. E para quem não for? É a imagem e semelhança de Maomé ou de Buda? Para quem não for, também é simples. Bem, para quem acredita em Deus, tudo isso se referencia a Maomé, a Buda... Seja de que Deus for. Deus for. Mas quem não acredita, e atenção, que não acreditar é ainda acreditar, a pessoa acredita que não acredita... Há quem diga que sou ateu graças a Deus, não é? Sim, há toda uma dimensão, hoje em dia, felizmente até, da nova ciência que contextualiza isto de uma forma muito simples e que não carece de qualquer tipo de crença. A energia existe primeiro do que a matéria. Nós somos animados por energia porque senão nem sequer estávamos vivos. E essa energia, essa corrente que nos atravessa e nos anima, está muito para além daquilo que possa ser o nosso suporte físico ou sequer as nossas emoções e as nossas ideias. E tem uma realidade que transcende o nosso controle, entre aspas, que nos ensinam aqui neste, digamos, mundo normal. E como tal não é preciso acreditar em Deus para saber que todos nós temos uma centelha de energia do universo, vamos dizer assim, cósmica, e que como tal, essa centelha que nos anima também tem uma linguagem, também tem um potencial. E vale a pena descobri-lo. Por exemplo, quando se falava, porque agora já não se fala tanto, de que nós só utilizamos 10% o que é do nosso cérebro e que o nosso DNA também só é utilizado em 5 ou 10% e que o resto é lixo, nada disso é lixo. Nós é que desconhecemos para que é que serve. E, portanto, mesmo não acreditando em Deus, nós podemos assumir que temos um potencial para descobrir. Não temos essas ferramentas que nos permitem interpretar, cá estão os tais sinais que a própria vida nos envia e que às vezes nos passam ao lado. Já temos, sim, já temos. Há muitas pessoas hoje em dia a trabalhar nisso, então na última metade do século XX e agora no início do século XXI, cada vez mais, seja... Eu estou a dizer a maioria das pessoas. Mas lá está, isto vai crescendo. Por exemplo, tu falaste há pouco dos livros de autoajuda e que alguns deles até estão, entre aspas, nas bombas de gasolina e afins, ou seja, numa linguagem muito simplificada e às vezes até equivocante, porque faz crer às pessoas que basta fazer umas coisas e umas afirmações e a coisa acontece. E a coisa acontece. Mas isso também faz parte do fazer chegar às pessoas uma determinada abertura de consciência. Podem existir trabalhos a nível de maior profundidade, nos quais o meu trabalho se enquadra, e muitas outras pessoas no mundo, e outros mais superficiais, cujo papel é sensibilizar as pessoas para há mais do que aquilo que se sabia anteriormente. Assim sendo, se muitos de nós vão ensinando e trabalhando com pessoas no sentido de facilitar a sua evolução e a sua autodescoberta e aprendizagem desses instrumentos, cada vez vamos sendo mais. E como tal, vão-se acendendo, numa metáfora, vão-se acendendo luzinhas que vão iluminando de uma forma diferente esta humanidade. Às vezes a nossa vida é tão complicada e tão cheia de problemas financeiros, sentimentais, de outra ordem qualquer, que por vezes nos passam mesmo ao lado esse tipo de reações às quais nós deveríamos estar atentos. Por vezes passam, e o Agostinho da Silva, que é um autor, filósofo, pedagogo, que eu admiro muito, português, para a eternidade mesmo. Sim, dizia com frequência que esta coisa da espiritualidade é muito boa, mas dizia mais ou menos isto. Esta coisa da espiritualidade é muito boa e é um privilégio de quem tem a barriga cheia, porque quando não há a barriga cheia fica difícil. Ora, o que me parece, honestamente, é que com barriga cheia ou com barriga vazia, a vida e as mudanças no mundo estão de alguma forma a chamar-nos a atenção, mais ou menos drasticamente. Olha, wake up, acorda lá. Isto, há que assumir essa mudança. E partilho, pessoalmente, aqui, que eu não tenho este percurso e não veiculo estas coisas e não ensino estas coisas e não as aprendi com uma vida tranquilita encostada à bananeira. Eu tenho, graças a Deus, digo eu agora, ou graças a quem quiser, experiências de clivagem, de mudanças profundas e
A nível financeiro, a nível pessoais, amoroso, pessoais e profissionais. E profissionais, eu acho que de toda a ordem, nas quais fui convocada por mim própria, fui desafiada a, ora bem, olha que boa oportunidade para tu pôres em prática aquilo que aprendeste, põe lá. E a questão às vezes não é de escolha, é ou pões ou pões, porque se não pões, fica-se mesmo mal. E nós não merecemos deixar-nos ficar mesmo mal, sabendo como ficar melhor e dar a volta. E nós não devemos ficar mal perante nós próprios. Sim, perante nós próprios, perante a nossa vida, perante aquilo que podemos considerar aquela coisa, a vida só me dá desgraças e agora já não tenho energia, ou já estou velha e já não posso, ou ainda sou novo e ainda não posso. Enfim, esse conjunto de desculpas que a nossa mente dispara cá para fora, calma, basta nós querermos, basta um bocadinho de disponibilidade para querer aprender, acreditando que somos mais do que aquilo que conhecemos nós próprios, e não só é possível, como é desejável pôr em prática esses instrumentos em alturas de crise, porque é em alturas de crise nós estamos mais sensíveis a isso. Exatamente, aliás, há quem diga que quando se fecha uma janela, uma porta se abre, e muitas vezes isso é mesmo verdade. Sim. Temos é que ir à procura da porta. Sim. Não podemos ficar fechados em casa. Às vezes até se abrem várias. Há uma frase aqui no Fortuna que é: a porta está aberta e é giratória. Ou seja, a vida é sempre muito abundante nas oportunidades que nos coloca à frente. Às vezes, porque estamos tão concentrados com o problema, não vemos as portas todas escancaradas, giratórias até, a abrirem-se à nossa volta. Há quem não consiga resistir ou que não consiga enfrentar o não. Mas o não é a coisa mais normal deste mundo. Todos nós já ouvimos o não. Sim. Na vida. Isso é uma aprendizagem. Olha, e remetendo de novo para o livro, que eu não sei de cor, mas há um texto que fala justamente sobre isso, que diz qualquer coisa como: eu aprendi o seguinte, hoje em dia é assim, seja um não ou um sim, é sempre o melhor para mim. Ou seja, a aprendizagem de seja um não ou um sim, é sempre o melhor para mim. Aprender a receber um não significa respeitar o sinal que a vida nos está a dar. Não é por ali. Não é por ali mesmo. Há quem tenha a profunda convicção de que isso realmente é mesmo assim. O que é diferente de nos colocar à frente, no caminho de desafios que nos provoquem para até nos autossuperarmos, para conseguirmos ultrapassá-los e dar respostas. Uma coisa é desafios, dificuldades, pedras no caminho. Outra coisa é claramente o caminho barrado com um não taxativo que nos está claramente a dizer: não é por aí. Não é por aí, as pessoas têm que procurar uma segunda via, não é? Sim. Como se perdesse um bilhete de identidade. É importante encontrar um sentido para tudo, neste caso também um sentido para a vida. É importante, encontrar um sentido para tudo até pode virar um bocadinho obsessivo, não é? E pessoas que trabalham nestas áreas da psicologia ou da astrologia, quando feita seriamente, ok? Não estou a falar da astrologite, que é uma coisa que invade aí algumas pessoas. A astrologia feita seriamente. Todos nós que trabalhamos nestas áreas, às vezes temos períodos em que nos cedemos a querer encontrar um sentido para tudo. Isso é um bocado obsessivo e é a mente com os seus joguinhos a querer dominar o real e a dominar o conhecimento e de alguma forma até extremado a dominar os outros, ok? Portanto, encontrar um sentido para as coisas de uma forma harmoniosa, às vezes percebendo o sentido, outras vezes aceitando que não é preciso sempre saber o sentido de tudo e deixar fluir. Sim. Agora, o que para mim é essencial é o sentido da vida de cada um. Isso é que é determinante. O ser humano tem acesso através de vários instrumentos, e eu repito, quando feito seriamente a astrologia é um deles, mas não só, para, tomando conhecimento de quem é, também nesse conhecimento se inclui o que é que veio aqui fazer, qual é que é o seu propósito. E não estamos a falar de uma missão tipo Santa Teresa, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, que tem uma missão ligada. Não, todos nós vimos aqui com um propósito, seja para realizar os nossos talentos, seja para limar as arestas, e sempre, o que é muito bonito, porque a vida é assim, quanto mais nós nos autorrealizamos, mais temos a responsabilidade de dar isso tudo aos outros e ao mundo. Portanto, em última análise, o propósito de cada um inclui a sua autorrealização, mas ele passa a servir o todo. É aquilo que nós temos a dar à vida de volta, por ela nos ter dado vida a nós. Por isso é que nós temos que dar e receber constantemente, não é? Exato. Onde é que entrou aqui o interesse na astrologia? Qual foi a centelha que se acendeu exatamente para dar esse passo
que, suponho, não estava programado. Não. É verdade que eu desde miúda, e quando eu digo miúda é muito jovem, 10 anos, tinha uma especial predileção por ler, eu sempre gostei imenso de ler, por ler livros que de alguma forma me provocassem, embora eu não soubesse na altura, não é? Eu não lia, por exemplo, livros aos quadradinhos, nem Enid Blyton? nem isso, nem os os 5, nem nem nada os disso. 7, nem as gêmeas. Não. Lia livros para juvenis sobre heróis gregos e romanos. E de alguma forma mais tarde vim a perceber que esses heróis gregos e romanos, como todos os personagens mitológicos, encerram arquétipos, ou seja, dinâmicas que todos nós temos dentro de nós. Como tal, esse interesse já existia. Muito cedo a mitologia e depois a mitologia celta era um fascínio. Pronto, acontece que eu sou uma rapariga intensa e tive uma adolescência bastante conturbada. E nesse contexto da adolescência vivi experiências, e a minha receptividade a essas experiências, que me levaram a estados de intensidade, de dor e de prazer e de ai, o que é que eu ando aqui a fazer? Mas isso teve a ver com algum desgosto amoroso, ou com drogas, ou com alguma experiência psicadélica hippie na altura? Teve a ver com um desgosto amoroso, sim, com experiências traumáticas, de violência também, que vivi na altura. E... Relacionados com esses... Não, independentes. Portanto, uma coisa é os desgostos de amor, as outras as experiências traumáticas, foi muita violências, coisa. A separação dos pais, que na altura eu também não processei de uma forma equilibrada, o facto de ser multitalentosa, que muitas pessoas são, e se fica um bocado perdido, espera aí, para onde é que eu vou na minha vida, o ser uma rapariga original e fora do comum, e como tal isso também suscitar uma certa polémica e, portanto, reação do exterior. E no meio de tudo isto, a minha mãe era amiga da Maria Flávia de Monsaraz, que é a responsável por excelência da implementação da astrologia de qualidade aqui em Portugal, e depois comecei a aprender. Antes disso, essa dita mãe, a minha mãe tinha assim uns assomos de sabedoria. No meio de todas estas vivências da filha dela, claro que ela sofria com isso. E então, nos meus 19, 20 anos, eu vivi fora de Portugal e vim cá, porque eu nessa altura andava aí um bocado pelo mundo. E quando vim, no Natal, o presente que eu tinha era um cartãozinho. E no cartãozinho estava escrito qualquer coisa. E nós tínhamos uma relação relativamente conflituosa nessa altura. E no cartão estava escrito qualquer coisa assim: já que não nos entendemos, pelo menos que te entendas tu a ti própria. Está aqui a marcação de uma consulta de astrologia com o Dr. Pinheiro, nunca mais me esqueço. Se entenderes ir, vai. Eu fui. E quando lá cheguei, eu sentei-me e desatei a ouvir uma pessoa que não me conhecia de lado nenhum a falar de mim com um grau de intimidade e de exatidão que me impressionou. E aí foi o meu primeiro contacto. Não decidi de imediato estudar. Ele não tinha sido brifado anteriormente por ninguém para saber alguma coisa sobre o teu estado e sobre o teu passado? Não, e mais. E ele falou de coisas que mais ninguém sabia. Por exemplo, essa violência que eu experimentei em adolescente, eu posso dizer, eu fui violada por uma série de rapazes quando tinha 17 anos, ou melhor, 16. Ninguém sabia, porque na altura, não sei se te recordas, a justiça e a disponibilidade da polícia não era genial para este tipo de situações. Era sempre, aquela rapariga está armada em boa, excêntrica, com, sei lá, tem o que merece. Tem o que merece. E por pudor também, e porque não queria dar essa tristeza, mágoa à minha mãe, aos meus pais, eu não contei a ninguém. E quando aconteceu essa... Bem, eu acho que estou a dizer isto pela primeira vez, mas pronto, depois isso tudo foi trabalhado. Quando tive essa primeira consulta com esse senhor, e atenção, que para mim a astrologia não é uma coisa divinatória, quer dizer, põe ali a bola de cristal e começa a adivinhar os factos que aconteceram de todo. E, no entanto, esse senhor, com delicadeza e com muita sabedoria, levantou a questão: naquela altura, nestes anos, terá tido alguma experiência violenta, traumática que a tenha magoado? É que poderia ter acontecido, haveriam aqui circunstâncias possíveis para que isso acontecesse, embora se estivesse bem com a vida. Lá está. Se estivesse bem com a vida e a viver as coisas de uma forma síncrona com a sua essência, poderia não ter acontecido nada. E eu partilhei com ele e disse-lhe o que tinha acontecido. Ora, isto que eu acabei de dizer é uma chave. Porque é que eu atraí naquela altura, muito honestamente, isso? Porque eu estava num grau de violência interna razoável. Porque eu estava mal comigo própria. Porque eu andava a ver se esquecia o dito do desgosto de amor e a beber uns copos e a tomar umas coisas, a dançar até às tantas nas pistas, e estava-me a marimbar para o que me acontecia.
perfeitamente confiante que tinha um grande anjo da guarda que me protegeria de todas as parvoíces que eu entendesse fazer. E, como tal, eu transportava essa violência em mim. Não para ninguém, mas perante mim própria. E isto leva-nos àquilo que é uma das regras sábias da vida, para todos. Nós emanamos uma vibração e recebemos mais do mesmo. Quer saibamos, quer não. Qual é que é o sentido desta experiência da minha vida? Lá está. Eu depois fui levada a entender. Todos nós, se conseguirmos dar sentido à experiência que vivemos, libertamos-nos da dor que ela transporta em nós, na memória. É fácil. Nós não precisamos de viver eternamente com o trauma de juventude ou de criança, ou da violação, ou de um não que não foi bem processado na altura, ou de um falhanço profissional. Não é preciso. Há como libertar a memória da carga emocional pesada. Pronto, e é isto que depois... E a astrologia é um caminho? A astrologia, primeiro... É um dos... Não para tudo isto. A astrologia, primeiro, deu-me uma coisa que é absolutamente essencial. É qual é o sentido da vida, em geral, e da nossa. E que matriz, ou seja, quem é que nós somos intimamente. Porque há uma dimensão inconsciente do que somos que nós não sabemos, controlamos. Trazer isso à luz, tornar isso consciente, põe-nos na posse de um conhecimento, de um mapa do tesouro, vamos dizer assim, do tesouro que nós somos. Ora, isso ajuda muito. Cada vez que se traz algo à consciência, isso fica iluminado, fica mais leve, fica mais limpo. As pessoas entendem o sentido daquilo. Portanto, a astrologia trouxe tudo isso, sim. Só que, eu comecei a dar consultas de astrologia em 94. Após 2 ou 3 anos de dar consultas, eu comecei a realizar que era muito útil as pessoas terem essa tomada de consciência, mas, na sua grande generalidade, devolviam-me uma grande pergunta, que era: muito bem, Ana, e agora? Como? Como é que eu mudo? Como é que eu faço? Como é que eu me liberto? Mas era uma pergunta legítima. Completamente legítima. Portanto, o como levantou-se como o grande desafio para eu poder ajudar as pessoas. Eu não sabia como, porque a astrologia dá algumas indicações dos comos, no sentido em que nos norteia nesse mapa do tesouro, mas depois em termos práticos. Mas tu tiveste que aprender ainda mais. Tive que aprender outras coisas que dessem outros instrumentos para, em termos práticos, as pessoas, eu própria, em primeira instância, não é? E depois os outros, possam estar na posse de como é que eu, se estiver a sentir muito mal quando entro numa sala, porque levo com, sei lá, o impacto, vamos dizer, de energia negativa, como é que eu faço para me libertar disso e repor a minha vitalidade? Como é que eu mudo uma coisa que tenho resistências a mudar? Como é que eu me liberto de uma relação que já não me faz sentido? Como é que eu ouso mudar de profissão quando estou cheio de medo? Ai, se eu perco o ordenado. Como é que eu faço? E o resto do tempo foi, continuando a desenvolver a linguagem astrológica e de psicologia transpessoal, ir aprender instrumentos através da ontopsicologia, das terapias energéticas, do PNL, de tantas outras ferramentas também do desenvolvimento pessoal, para integrar em mim primeiro e depois ensinar aos outros os ditos dos comos. E isso é o que eu faço em geral, hoje em dia, nos últimos anos, e é nesse enquadramento que este livro Fortuna sai. Ou seja, o tal projeto que eu te falava há bocado, que se chama NAVA. Do projeto NAVA quer dizer o quê, exatamente? NAVA é um acrónimo, ou seja, é uma palavra que não existe formada pelas iniciais de outras palavras de uma frase que a inspira. E a frase é: nova arte de viver aqui e agora. Nova arte de viver aqui e agora. Portanto, há 2 As, não é? NAVA com 2 As. Mas eu omiti um dos As. É mais simples. Fica só NAVA. E nesta frase, para mim, está contido que para haver uma nova arte de viver aqui e agora, num mundo de mudança e que já não vai voltar para trás, isto não vai voltar a ser o dia de ontem é o dia de ontem. Sim. E em que nós somos convocados a evoluir muito rapidamente. Por isso também é que está a acontecer tão intenso. Isto não é para ficarmos aqui... E tão rápido. Sim, não é aquela coisa, sabes, como os miúdos que já são muito crescidos e continuam ali encostados ao quarto da casa dos pais porque é mais fácil. Não dá, já não dá. Isto de uma metáfora, que me desculpem os miúdos, eventualmente nestas circunstâncias, aos respectivos pais. Mas há um momento a partir do qual já não dá. E nós estamos nesse momento. E esta dita desta nova arte de viver integra o autoconhecimento, porque é pedra basilar. Sem isso não há nova arte de viver. Primeiro conhecermos a nós próprios e depois criar uma vida melhor à imagem e semelhança daquilo que nos faz felizes e a que temos direito. Esta Fortuna, este livro da Ana Mar, é, de uma certa forma, uma autobiografia? Pode-se dizer isto?
Pode, embora não seja factual. Ou seja, eu acho que nunca na vida vou escrever aquela coisa dos episódios e dos factos que me aconteceu. Eu acho, isso para mim é pouco relevante. Mas É uma autobiografia. poderá não ser para os outros. Sim, mas também foi essa a ideia. Ou seja, a súmula da minha vida é o testemunho que eu possa dar da vida interior. E não exatamente se andou com A, B ou C, quantos discos fez, que peripécias, a geração dos anos 80, movida de Lisboa ou outras coisas pelo mundo. É a vida interior. E essa vida interior, de alguma forma, é também para mim mais relevante e mais verdadeira, porque faz ponto com a vida interior dos outros. E nós, nas nossas diferenças, há coisas que todos nós vivemos. Todos nós vivemos a desilusão, todos nós vivemos a mágoa, o abandono, a revelação, a epifania, o triunfo, o júbilo. Todos nós vivemos momentos que nos proporcionam esses picos de experiência. E, como tal, o testemunho de uma vida interior de uma pessoa, do processo evolutivo de uma pessoa, acredito eu que tem a capacidade, o poder, ouso dizer, de motivar os outros, ressoante com aquilo que leem, a identificar-se e a ousarem ir mais longe na sua vida. Mas, eventualmente, muitas mulheres e jovens que nos estão a ver e a ouvir, naturalmente, poderão sentir-se também uma certa proximidade com aquilo que te aconteceu. E estamos a falar em meados dos anos 70, estamos a falar em 1976. Exato. O 76 é muito diferente dos 16 anos de hoje, por exemplo, que para quem neste ano de 2017 tem 16 anos, claro. Está muito mais protegida, está muito mais atenta. Bem, em termos sociais, daquilo que possa ser os mecanismos de prevenção e muito bem, nós temos acesso a essa informação, sim. No entanto, sabes que a dinâmica da adolescência não parece que seja controlável em termos sociais. Assim, tipo, agora já está tudo controlado e ponto. É evidente que uma cambada de miúdos drogados que viola uma miúda tem um processo em cima no dia seguinte, coisa que não se passava naquela altura. E eventualmente até com algum telemóvel a filmar isso. Sim, tudo isso. No entanto, parece-me que os desafios para as pessoas que têm 16 anos hoje em dia são de outra ordem. Tanto mais que eles já nascem, acho eu, com um sentimento de que a vida é mais do que aquilo que o dia-a-dia lhes diz. E honestamente eu também, quando era miúda, sentia isso, porque há uns de nós que fomos assim meio ETs, porque começámos a viver de uma determinada forma lá muito para trás e que hoje em dia já é normal. Eu diria que os jovens de hoje em dia nascem com, lá está, os tais não sei quantos por cento do cérebro, ou não sei quantos por cento do DNA e mais o potencial de energia, de campos energéticos, vamos dizer assim, que nós temos, eles já nascem com isso ativado. E, portanto, é muito natural que muitos deles sintam enorme desagrado em relação a tudo à sua volta. Fiquem completamente à toa nas opções profissionais e académicas, porque têm que decidir muito cedo e aquilo não lhes diz exatamente muito. Que as tribos que vão criando sejam voláteis, ou seja, hoje é uma tribo e depois é outra, etc. Isto independentemente da característica de cada um. Ou seja, eles já nascem muito prontos para a nova humanidade. E tantas vezes eu me questiono, eles já nascem muito prontos para a nova humanidade, é um clique e o potencial deles dispara. Eu vejo isso com os jovens que atendo. Estão com uma capacidade de compreender tudo isto que nós estamos aqui a falar. E de argumentar. E de argumentar com uma rapidez impressionante. É isso que eu ia perguntar, Ana. Que tipo de clientes é que tu tens, de que idades, se são mais homens ou mulheres e de que condições sociais, por exemplo? Olha, são mais mulheres do que homens ainda. É sabido, é tradicional, quer dizer, é uma evidência. As mulheres, de há umas décadas a esta parte, foram as primeiras a interessar-se por tudo isto. Ou seja, pela vida em geral. Os homens estavam, em geral, mais focados no fazer acontecer, nas vitórias do mundo pragmático. Em ganhar dinheiro, basicamente. Não, mas atenção. É coincidente com o facto das mulheres passarem a ter uma profissão e serem também elas ganhadoras de dinheiro, ou seja, passarem a ter um estatuto social que se equipara, que a sua disponibilidade para tudo isto se apresentou como sendo o grupo que mais alimentou, digamos, o florescer de todo este conhecimento e desta proposta evolutiva da humanidade. Portanto, mulheres mais, sim, ainda, embora cada vez mais homens também. E mulheres de que idades? Faixa etária, em termos muito genéricos, dos 35 aos 55 dominantes, embora também
cada vez mais jovens. Eu atendo pessoas a partir dos 15 anos, é o mais jovem que eu atendo, porque há uma linguagem juvenil que não é a minha linguagem. Portanto, a partir dos 15, 16, é aí que eu me sinto mais à vontade. E, honestamente, cada vez mais, gerações mais novas me batem à porta, ou seja, me ligam para terem acesso a tudo isto. A procurar exatamente o quê? A procurar exatamente quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, que opções é que são melhores para mim, porque é que eu sinto tanta revolta em relação a isto ou aquilo, ou porque é que até, vamos dizer, os jovens, até mais em paz, digamos, com este mundo já muito antiquado. Caramba, nós vivemos num mundo antiquado, tudo isto já podia estar noutro nível e em breve estará. Mas mesmo sendo rapazes e raparigas e homens e mulheres, com uma capacidade de encaixe grande em relação ao que os envolve, com uma tristeza interior, com uma depressão muitas vezes não assumida e que depois é disfarçada no contacto com os amigos e com os pais, e no fundo, jovens que dentro estão feitos, não oito, passa a expressão, tristes, perdidos, e encontram uma via de resposta e de enquadramento em relação ao seu potencial e o que é que vieram fazer ao mundo. Tu acreditas naquela frase que o destino está marcado, nós já nascemos com a hora de morrer? Não. Havia infelizmente em Portugal, antes do 25 de Abril, o destino marca a hora, umas letras de uns fados que eram absolutamente horrorosos, efetivamente, não é? Portanto, o destino não marca a hora. Não. Há uma coisa que é bom nós termos em consideração e que foi justamente a primeira coisa que a astrologia me devolveu depois lá da consulta com outro senhor, quando eu comecei a estudar, foi: há ciclos de vida que pertencem à roda, ao movimento dos planetas, às esferas e à dança das esferas cósmicas. E esses ciclos de vida, tal como a Lua influencia as marés, também têm impacto em nós. E, portanto, a vida propõe-nos... E na hora do nosso nascimento? Dependendo da data, do local e da hora do nosso Há quem diga nascimento. que nasceu com o rabinho para a Lua, portanto é uma pessoa afortunada. Cá está. Não se pode dizer bem isso ao nível da astrologia, embora haja aspectos que possam, lá está, vidas aparentemente mais fáceis e outras mais desafiantes. Mas, para sintetizar, e é muito importante a tua pergunta, por um lado, há esses ciclos e a vida propõe-nos experiências. Por outro lado, nós temos o livre-arbítrio de escolher para onde é que vamos. Eu comparo muitas vezes esta coisa do destino versus astrologia, prediz, não prediz, está marcado, não está marcado, com a utilização de um borda d'água. Nós temos acesso à informação. O camponês que vai plantar as sementes sabe quando é que é melhor plantar, eventualmente. O surfer que vai entrar no mar tem acesso a que ondas, com que cadência, que maré. Mas depois o próprio escolhe quando é que entra ou não entra no mar. Ou não entra de facto. Ou não entra de facto. E, como tal, há um equilíbrio entre aquilo que possa ser a sabedoria da vida, dos ciclos de vida que nos são propostos, e, como tal, da experiência evolutiva a que vamos poder acedendo se aceitarmos, e também o nosso livre-arbítrio. Às vezes há só algumas coisas que é importante ter em conta, é que se o nosso livre-arbítrio for sábio, ótimo, nós fluímos com a onda, não é? Surfar a onda. Se o nosso livre-arbítrio não for sábio, basicamente andamos a bater com a cabeça nas paredes e a esbarrar porque estamos a fazer o contrário do que a vida propõe, ou seja, a remar contra a corrente. E isso aprende-se a virar o barco ao contrário e a remar a favor. Ana Mara, estamos quase a terminar o nosso tempo e infelizmente é muito curto para uma série de questões e de temas que eu gostaria de abordar, mas não temos tempo. Tu és, ou tu queres ser conhecida como cantora, como atriz, como astróloga, como dizer, como poetisa, como pensadora. Efetivamente já disseste que foste um bocadinho sobredotada, não é? Portanto, tocavas várias teclas ao mesmo tempo. Qual é que é o teu fundamento na vida nesta altura? Olha, eu idealmente não quero ser conhecida, quero que o meu trabalho seja. Tenho zero apetite para ser famosa ou não famosa, enfim, já dei para esse peditório, como se costuma dizer, não é? Eu muito cedo fui parar lá às capas dos jornais e aos palcos do Coliseu e aquelas coisas e... Mas estamos a falar há 30 anos. Sim, há mais de 30 anos até. E, sim, mas grosso modo há 30 anos, sabes bem as contas. Eu diria que neste momento aquilo que pode ser mais
real, dizer, ok, o que é Ana Mar? Ana Mar é uma catalisadora do processo evolutivo dos outros. Pronto. E como tal, através de consultas e seminários e palestras e o livro Fortuna e mais aquilo que se proporcionar, faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho. Claro que isso implica comunicação, é a oratória, mas o propósito de tudo isso, repara, mesmo juntando arte, mesmo, bem, a escrita também é uma arte, mesmo juntando música, para mim tudo isso se soma naquilo que possa ser um propósito de vida, que é, seja através da arte, seja através do conhecimento, ser um veículo que facilita a evolução dos seres humanos. Como é que isso se chama? Não sei, alguém que deu um nome. Eu nunca fui boa. Onde é que fica a música, então, no meio disto tudo? Espera, eu nunca fui boa a pôr-me rótulos. A música fica, lá está, com um lugar, não tanto da autoexpressão criativa, exclusivamente, e artística, mas, coisa que aliás também nunca foi, porque eu sempre quis, através da música, passar tudo isto que tivemos aqui a falar. Foi sempre um bocadinho marginal. Eu não sei Ao se... mainstream. Sim, eu diria que cada vez mais o mainstream são pessoas com a consciência de quem são e do que é que andamos aqui a fazer, mas é verdade que ainda somos menos em quantidade. E, portanto, nesse sentido, a mensagem que eu passava através da música não era exatamente a mainstream. A música, neste contexto, entra quando me apetecer, no momento próprio, e servirá o mesmo propósito, que é ser inspiradora para que os outros sejam mais e melhor. E de que forma é que tu te posicionas nesta altura no mercado artístico português, falando concretamente da tua atividade como música, da música e da atriz? Enfim, para a atriz foram apenas alguns apontamentos. A atriz foi o início da minha vida, ganhei o prémio Atriz Revelação, fiz poucas coisas que gostei muito. Mas então a revelação ficou por onde? Repara, Pela não confirmação? eu muito cedo percebi... Em que filmes, já agora? Agora não me lembro. Mas espera, eu muito cedo percebi que eu não tinha nascido para ser atriz. Porque os atores dão vida a personagens que nasceram na cabeça de outra pessoa e que têm perfis psicológicos e humanos e características próprias do personagem. E o que me aconteceu foi que, ao fazer esses papéis, eu percebi que para mim era mais relevante dar aquilo que fosse útil através dos meus traços e não de estar a dar vida a traços de personagens que pudessem ser outra coisa que não a dita da mensagem que eu quero passar. A tua vida dava um filme? A minha vida dava um filme. Dá um filme. É um filme. É um filme. É um filme propriamente dito. Então, como é que eu me posiciono em termos de mercado? Essa é que é a pergunta dos milhões. Ou seja, eu nunca me posicionei em termos de mercado. Em nenhuma área. Eu sou um bocado selvagem nisso. Eu acredito que se nós formos aquilo que realmente é verdadeiro dentro de nós, a espontaneidade e a verdade são o melhor que nós podemos dar. Depois há uns managers e umas pessoas, e bem, que contextualizam isso em termos de mercado. E que nos ajudam, muitas vezes. Sim, e que nos ajudam e divulgam, e é absolutamente precioso. Olha, por exemplo, este livro, Fortuna, não existiria sem o contributo de uma equipe maravilhosa para que eu pudesse existir e chegar às pessoas. Mas eu, Ana, não tenho uma consciência de mercado quando avanço para as coisas. E, como tal, isso está ausente das minhas considerações. Eu existo para o mundo, Germana. Não me posiciono, não me catalogo, não crio estratégias. É o que existe aqui, olha, é o que há. Ok? E depois, a quem chegar, chega da melhor maneira. Eu acredito nisso. E espero é que todos saibam interpretar exatamente o que é o Fortuna. Numa frase, numa imagem, numa palavra, como é que poderias definir este teu livro? Este meu livro é um companheiro que nos instiga a ser mais e melhor no dia-a-dia. E é isso que eu mais desejo. Que ele esteja perto do coração e que as pessoas o leiam ou o abram à sorte e que cada frase os possa inspirar para um dia melhor, para uma vida melhor e para viverem melhor dentro de si próprios, naturalmente. Ana, muito obrigado por aqui teres estado e muitas fortunas, muita sorte para ti. Muito obrigada também pela oportunidade. Adeus, mundo!